Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Vamos então para mais um conteúdo de língua portuguesa, que é o período composto por subordinação, que está ali junto com o período composto por coordenação, mas que tem suas classificações maiores e diferentes. Vale lembrar que esse conteúdo também serve, sempre falo, para a questão da redação e também para as questões objetivas. Então, o que é a subordinação? É um conjunto de ao menos duas orações em que uma delas, a subordinada, depende sintaticamente da outra, que é a principal, ou seja, elas precisam uma da outra para fazer sentido. E essa ideia do próprio nome de subordinada, né, quer dizer, pense em alguém que é subordinado às ordens de outra pessoa. Então tem essa relação aí de dependência, de alguém que manda e de outro que obedece. Então, o período composto por subordinação ele é classificado em três, que são as subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas e as subordinadas adverbiais. Nós hoje vamos ver subordinadas adverbiais. Elas caem mais em vestibulares, tanto no Enem quanto em outras. Então, a gente vai ver Então, nós vamos ver como que elas funcionam na frase. Vamos lá. Então, segundo a Bauer e outras autoras, são aquelas que exercem a função de adjuntos adverbiais próprios dos advérbios, né? Se ela é uma subordinada adverbial, é claro que ela vai funcionar como um advérbio. E as orações subordinadas adverbiais, em sua forma desenvolvida, elas vêm introduzidas por conjunções subordinadas. Assim como as coordenadas, a gente também vai ver as conjunções nas subordinadas. Então, olha a importância de se ver o uso das conjunções, de usar adequadamente, de ver que o uso de uma conjunção pode ali mexer no sentido da frase. Então, a primeira são as orações subordinadas adverbiais causais. Elas são aquelas que exprimem uma circunstância de causa, como o nome já diz. Então, todas as frases nesse sentido, elas vão justificar, vai ter uma causa ali implícita ali ou explícita na frase, né? No caso, explícita. Olha só para isso. Isso é neve que se apresente? Não tem nem 2 centímetros de neve aqui. Que adianta ter nevado? Mas está bonito. Só que ninguém suspende as aulas porque a paisagem ficou bonita. Repare que no último quadrinho, só que ninguém suspende as aulas porque a paisagem ficou bonita, tá o quê? Justificando, está explicando, na verdade está dizendo a causa de, né, eles, no caso aqui, eles não querem ter aula, né, mas aí é uma justificativa, é uma causa do problema. Então, nas nossas interações, nas nossas conversas com as pessoas, a gente sempre usa a causa, a gente justifica sempre o motivo de alguma coisa não ter dado certo. Vamos ver alguns exemplos. Não fomos à festa, pois estava chovendo muito. Ou seja, por que eu não fui à festa? Porque estava chovendo muito. Esse pois pode até ser substituído pelo porquê. Então, aí a gente tem uma justificativa, uma causa. Ou ele não foi à escola porque estava doente. Porque estava doente é a minha causa. Repare que a gente tem o conectivo pois e o conectivo você, que vão aí denotar a ideia de causa. As orações subordinadas adverbiais consecutivas, elas vão dar a ideia de consequência, como o nome já diz. Elas vão indicar um fato que pode ser entendido como um efeito de algo que se afirma na oração principal. Então, vamos ver esse exemplo aqui. O Papa ficou tão furioso com o cacarejo das galinhas que mandou desativar o galinheiro. De grão em grão, a galinha enche o Papa. Então, a gente tem aqui um trocadilho, né? Um jogo, uma brincadeira aí de sentido, mas que dá a ideia de conclusão, de consequência, aliás, que dá a ideia de consequência. É importante a gente dizer que essa palavra consequência, né, muitas vezes é atrelada só ao sentido negativo, mas consequência é o quê? O resultado, né? Então, pode ser algo positivo ou negativo. Então, se eu falo assim, estudei, como consequência, passei no vestibular, a gente tem uma consequência aí positiva. Então, estudei, consequentemente não deu certo, não passei no vestibular, e eu já tenho uma consequência negativa. Então, posso trabalhar esses dois sentidos aí com essa palavra. Vamos ver alguns exemplos. O palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. De forma que é o que? A consequência a respeito do assunto. Nunca abandonou seus sonhos, de sorte que acabou concretizando-os. Então, eu tenho uma ideia de consequência.
ou seja, resultado de alguma coisa. Nunca abandonou seus sonhos, como consequência, acabou concretizando, ou seja, como resultado daquela ação. Então, eu vou ter os conectivos aí de forma que ou de sorte que. Esses conectivos, eu também posso usar na minha produção textual. Quando eu estiver fazendo a redação, eu posso usar esses conectivos porque eles também vão dar a ideia de consequência no meu texto. E as orações coordenadas adverbiais condicionais, como o nome já diz, dá a ideia de condição. Essa condição ela pode ser real ou hipotética, né? E sempre em relação ao predicado da oração principal. Então, iremos à festa desde que não chova, ou seja, desde que é a condição para que eu vá à festa. Então, eu poderia até usar o caso ali também, né? Caso não chova, irei à festa. Então, se não chover, vou trabalhar, ou seja, se não chover é a condição para que eu trabalhe. Caso José apareça, falaremos sobre a reunião. Então, eu tenho aí o exemplo, né? A palavra caso, que denota também uma possibilidade, né? Porque condição a gente está trabalhando na esfera, de fato, da possibilidade. Então, nesse caso aí, a gente tem exemplos de condicionais. As orações subordinadas adverbiais concessivas são aquelas que indicam concessão, ou seja, que exprimem a ideia de que algo que se esperava que acontecesse, contrariamente à expectativa, não aconteça. Uma relação de concessão traduz, portanto, algo inesperado em determinadas circunstâncias. Então, se eu falo, Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Ou seja, é uma quebra de expectativa. Luciana gosta muito de dançar e não deveria, um exemplo, porque está com um pé quebrado. Mas, embora é uma quebra de expectativa. Mesmo com uma situação complicada, o ato continua acontecendo ou acontece. Por mais que Rosana não queira, ela vai à apresentação. Então, por mais que é uma ideia, uma quebra de expectativa em relação à oração seguinte. Ainda que estudasse 10 horas por dia, Ricardo não daria conta. Ou seja, ainda que, por mais que, embora, mesmo que, dão ideia de concessão, uma quebra de expectativa em relação à oração anterior ou à seguinte. As orações subordinadas adverbiais comparativas são aquelas que expressam uma comparação de igualdade, superioridade ou de inferioridade com um dos termos da oração principal. Essa é uma das orações que a gente sempre usa, né, na oralidade, na escrita, porque a gente compara situações, compara filme, compara pessoas, compara trabalhos, ambientes de trabalho. A comparação, ela está, de fato, presente no nosso dia a dia. Né? E no caso do vestibular, pode ser que aconteça ali comparação de obras, né? Ou de gêneros textuais, e o aluno precisa ali entender que tipo de comparação é essa, né? Pode ser de igualdade, superioridade ou de inferioridade. Então, a vida de um deficiente visual é mais complicada do que você imagina. Então, um exemplo das orações subordinadas adverbiais comparativas. A vida de um deficiente visual é mais complicada do que você imagina. Então, mais complicada mais do que da ideia de comparação, né? Eu estou colocando ali dois objetos ou duas coisas, duas pessoas em comparação, dizendo o que é melhor, o que é pior, ou se é igual, né? Ser igual também é um tipo de comparação. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Aqui temos a comparação, mas estão no mesmo nível, então também é um tipo de comparação. E Luísa estava nervosa na reunião, tal como eu. Então, eu também posso utilizar o tal aí como um símbolo, né, de igualdade aí na comparação. Reparem que a gente está utilizando os diversos tipos de conectivos ou conjunções que dão essa ideia de comparação ou de causa. E aí o aluno precisa, claro, ver ali, observar o conectivo, porque no vestibular eles vão marcar o conectivo, mas analisar todo o sentido na frase, o que é mais importante. Então, as orações subordinadas adverbiais conformativas, elas dão ideia de conformidade. São aquelas que expressam a ideia de conformidade com relação a algo que foi afirmado na oração principal. Então, consoante as regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho, ou seja, estou concordando com as regras de conduta.
já faladas em outro enunciado ou em outro contexto. Faremos o bolo conforme as dicas da Maria Elisa, ou seja, vamos fazer segundo, né, do jeito, né? Então, as palavras conforme, consoante, segundo, são muito utilizadas como adverbiais conformativas. Uma outra dica é que os alunos, na hora de fazer a redação, têm usado muito o consoante ou o conforme. Então, consoante Aristóteles ou conforme Paulo Freire. Eu uso esses autores, né, dizendo que eu concordo com as ideias dele. Então, posso fazer a mesma coisa. E as orações subordinadas adverbiais finais, como o nome diz, são aquelas que expressam finalidade, objetivo ou fim daquilo que se declara na oração principal. Então, por exemplo, se eu pensar, a fim de terminar essa aula, nós resolvemos os exercícios apressadamente. Então, com a finalidade, com o objetivo de acabar alguma coisa. Vamos ver então essa tirinha. Postura ereta, o sacrifício que certas pessoas fazem para ter uma gravata com ponta limpa. Bom, a gente pode observar que no segundo quadrinho, ó, para ter uma gravata com ponta limpa, é o quê? É a minha finalidade. O sacrifício que certas pessoas fazem a fim de. Então, eu estou indicando a finalidade do enunciado aqui na frase, né? Então, eu posso observar que a finalidade já traz essa ideia de fazer algo a fim de, para quê? As orações subordinadas adverbiais finais também podem ser: estamos aqui para trabalhar ou a fim de trabalhar, escolhemos fazer o curso para que possamos trabalhar na área desejada ou a fim de trabalhar na área desejada. Então, eu tenho aí o final da minha frase, né, com esse objetivo. As orações subordinadas adverbiais proporcionais são aquelas que expressam gradação ou proporcionalidade, relacionando o processo verbal indicado na oração principal com aquela expressa na subordinada. Então, eu sempre vou ter a ideia de proporção. Existem algumas palavras que a gente usa muito nesse sentido, mas vou colocar aqui essa tirinha para a gente ver. Hoje meu nome é Cláudia, por mim podia ser Ofélia. Amanhã meu nome vai ser Ofélia. Mudo meu nome à medida que minha beleza aumenta. Muito prazer. Vamos observar aí no segundo quadrinho, à medida que minha beleza aumenta. Amanhã meu nome vai ser Ofélia. Mudo meu nome à medida que minha beleza aumenta. Ou seja, eu tenho a ideia aí de proporção. À medida que eu faço uma coisa, outra acontece. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava. Ou quanto mais estudo, menos dificuldades tenho nas avaliações. Eu tenho em todas essas frases a ideia de proporção. Faço uma coisa, tem outra, né? Então, aí a gente tem essa ideia. Vamos para as orações subordinadas adverbiais temporais. Como o nome já diz, indica tempo. São aquelas que expressam circunstâncias temporais de anterioridade, simultaneidade, posterioridade, relativas ao acontecimento que vem expresso na oração principal. Então, vamos ver alguns exemplos aí. Vamos ver, então, esse gênero textual aqui que indica tempo. 10 anos se passaram. Quando eu morrer, você vai arranjar outra? Casamento e morte é uma vez só, minha filha. Então, a gente tem aqui, dá para analisar várias coisas aqui, inclusive o vocativo, né, minha filha? Mas vamos olhar para a questão temporal, né? Quando eu morrer, você vai arranjar outra? Quando, da ideia, remete a tempo, a momento. Quando aquilo ali acontece, né? Inclusive, essa questão temporal também cai em algumas provas, né, de vestibulares, então fiquem bem atentos. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos, enquanto dá ideia de tempo. Assim que passar no exame final, irei de férias. Ou seja, assim que, no momento em que, quando, né? Então, tempo é isso, né? Já, ainda, desde que, assim que, enquanto, né? Então, essas palavras vão sempre remeter a tempo. Então, vamos para alguns exercícios aí. A palavra e a imagem têm o poder de criar e destruir, de prometer e negar. A publicidade se vale deste recurso linguístico imagético com seu principal instrumento. Vende a ficção como o real.
o normal como algo fantástico, transforma um carro em um símbolo de prestígio social, uma cerveja em uma loira bonita e um cidadão comum um astro ou estrela, bastando tão somente utilizar o produto ou serviço divulgado. Assim, fazer o banal torna-se o ideal, é tarefa ordinária da linguagem publicitária. A gente tem um texto aí, e aí a gente vai ver o enunciado. Como eu sempre digo, o aluno tem que prestar muita atenção ali no enunciado, às vezes é uma pergunta, uma afirmativa, e aí ele precisa se atentar, porque não adianta você só entender o texto, tem que ver o que a questão está querendo. Ó, alguns elementos linguísticos estabelecem relações entre as diferentes partes do texto. Nesse texto, o vocabulário assim, na linha 9, tem a função de. Então, vamos pegar ali. Assim, fazer o banal torna-se o ideal, é tarefa ordinária da linguagem publicitária. Então, a gente volta ao trecho, assim que a gente vai respondendo questão. A. Contrariar os argumentos anteriores. B. Sintetizar as informações anteriores. C. Acrescentar um novo argumento. D. Introduzir uma explicação. Ou E. Apresentar uma analogia. Então, o que esse assim quer dizer nesse texto? Assim, o que eu faço com essa palavrinha aí? Lembra que a gente está falando de conectivo, de conjunção. O que a gente faz com ela? Contrariar os argumentos anteriores. Então, se eu vou lá no texto, ó, claro que eu não vou só retomar aquela parte, eu preciso voltar ao texto, dar uma lida nele, e eu vou ver que o que está dito antes vai contrariar. Ou seja, esse assim pode até dar uma ideia de conclusão, né? Se a gente fosse pegar lá, analisando além disso, né? Vamos passar para o próximo. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos com acompanhamento médico e moderação é altamente recomendável. Ó, repara que a gente tem um trecho aí da revista Época, sempre aparece no Enem um texto assim, falando sobre a questão de saúde, educação, violência. Então vai ter um gênero textual desse. Aí você precisa se atentar, como eu disse, no fragmento, aliás, no enunciado. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. Esse respeito identifica-se no fragmento o quê? Ou seja, eu posso pegar ali um conectivo desse e entender que ele vai ter uma relação de sentido também. A expressão, além disso, marca uma sequenciação das ideias. B, o conectivo mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. C, o termo como, como morte súbita e derrame introduz uma generalização. D, o termo também exprime uma justificativa. E o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Ou seja, eu tenho que voltar para cada uma dessas questões, desses conectivos citados nas alternativas e analisar qual deles faz mais sentido. Qual a alternativa correta? O termo também exprime uma justificativa. Ou seja, eu preciso ir também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Ou seja, eu estou justificando ali, né? Por que eu tenho que cultivar um estilo de vida saudável. E a gente viu sobre a causa, né? Tem até um pouco disso ali no texto. As orações causais, né? Então é importante que o aluno perceba o sentido. Não vai perguntar, classifique as orações coordenadas e subordinadas. Vai pedir que você analise o sentido de tal conjunção no texto. Então, o aluno precisa entender também a questão semântica, né, de sentido. Vamos passar agora para as dicas de ouro a respeito do Enem. Quais são as dicas de ouro que eu vou dar para vocês hoje? Conteúdos de português e literatura que mais caem no Enem. A gente tem várias disciplinas e algumas disciplinas cobram muitos conteúdos, outros relativamente poucos, né? Quais são os conteúdos que mais caem em português, até que já foram dados aqui, gravados? Funções da linguagem,
né? A gente precisa ver lá, eles vão apresentar um gênero textual, que pode ser um texto publicitário, uma poesia, pode ser uma notícia de jornal, e você precisa dizer qual a função daquele texto, emocionar, informar, né? Precisa observar isso. A variação linguística, quer dizer, as línguas elas variam e mudam de região para região, de pessoa para pessoa, de estilo, né? Então, o aluno precisa entender essas variações aí que se dão na fala, no nível da língua falada. A coesão e a coerência, que eu sempre tento relacionar ao verbo, à oração coordenada e subordinada, porque são duas competências que tem no Enem, né? Coerência e coesão na redação. Então, o aluno precisa entender isso não só nas questões objetivas, mas também na discursiva. A ambiguidade e a polissemia, ou seja, uma palavra que pode ter vários sentidos ali dentro do texto, pode ter plurissignificados. Em relação à literatura, a gente tem o romantismo, o barroco, o modernismo. Pode ser também, gente, que apareça na prova do Enem uma letra de música contemporânea e que você precisa identificar nessa letra de música características do romantismo ou do barroco. Então, não é só estudar textos arcaicos, né, de Padre Antônio Vieira, de Gregório de Matos, não. Você também precisa entender que pode ser que eles coloquem um texto atual e você precisa reconhecer ali textos literários. Próxima dica, não deixar a redação para o final da prova. Você vai fazer uma prova muito grande, em várias áreas do conhecimento. E a redação, ela toma muito tempo. A depender do tema, se for um tema que você não tem muita leitura a respeito dele, principalmente começar primeiro, no início é melhor. Então, separa ali umas 2 horas, faz seus argumentos, faz a sua conclusão, escreva o seu texto. Se quiser deixar para passar limpo no final, tudo bem, mas não deixe a redação para o final, porque é um texto muito grande que só ela vale uma nota inteira, né? Então é importante fazer logo no início. A outra dica que eu dou é ter bastante atenção no preenchimento do gabarito. Às vezes o aluno foi bem na prova e ele gabarita errado. Então, quando você vai fazer uma prova dessa, grande, como a do Enem, o que você tem que fazer? Vou separar meia hora, 20 minutos para gabaritar a minha prova com calma e com atenção. Tenha uma água ali para beber, relaxe um pouquinho, porque não pode ter vacilo, né? Porque é o que conta o gabarito. Depois, se atentar quanto ao tipo de máscara que você vai usar nos dias da prova. Então, se você usar óculos, então, tem algumas máscaras que embaçam muito, que deixam um pouco sem ar. Então, leve uma máscara que você sabe que é bem confortável, leve mais de uma, né, se possível, e se proteja. Mas também não fique desconfortável, porque uma máscara desconfortável vai te incomodar ali até a se concentrar. E fazer alguns exercícios para combater a ansiedade. Existem alguns profissionais que colocam vídeos no YouTube, tem alguns sites que ensinam alguns exercícios para você fazer antes da prova. A gente fica tenso, é muito normal. Quem nunca, né? As pessoas elas ficam nervosas quando vão fazer concurso, entrevista de emprego. E uma prova dessa muito importante, em 2 fases, o aluno é importante que ele tenha cautela, né? Que ele faça alguns exercícios mesmo no ombro, na cabeça. Tem alguns exercícios muito fáceis que dá para fazer e você se sentir mais relaxado. Então é isso. A gente se vê no próximo encontro. Espero que vocês tenham entendido. Continue lendo outros materiais, gramáticas, respondam as provas do Enem dos anos anteriores e vai dar tudo certo. E a gente se vê no próximo encontro. Até lá!